Gente, eu tenho uma frase que eu tenho grandes amigos, né? E com esses grandes amigos eu construí uma convivência muito grande, né? E hoje nós estamos no ar aqui com nada mais, nada menos do que um dos grandes amigos que eu tenho, além do respeito que eu tenho a ele, né? Não precisa de falar para vocês qual o instrumento que ele é mestre, né? Mas nós vamos começar a conversar agora. Eu queria que você falasse seu nome para o pessoal. Meu nome, né? José Lucena Vaz, isso, completo. Né? Rapaz, que interessante. Essa noite eu sonhei que alguém me perguntou isso também. As coisas parecem... É porque você sabia que eu vim aqui, né? Eu acho que pode ser. Alguém me perguntou. Eu falei, não, mas me chamam mais de Lucena. Né? Lucena é o nome de guerra, é o nome artístico, né? Mas o José é tão bonito, eu curto muito José. Mas José, eu ainda falei no sonho. Não, José só na família que me chamam. Né? Mesmo assim tem alguns que me chamam de Lucena também. É muito interessante. Então, Lucena, né? Depois que eu fui para a universidade, então aí ficou professor Lucena, né? Mas José Lucena Vaz. Jô Lucena, se quiserem também. Mas, gente, a gente não sabe como a gente constrói um talento, né? A nossa pedagogia tem muita dificuldade e o Lucena talvez seja o maior didata que eu conheço, vivo, né? Tive o prazer de ser aluno dele, um pouco violão que eu toco, né? Eu não fui o melhor aluno dele, mas a gente, se fosse desfolhar aqui, ler o nome, né, dos grandes músicos que passaram aqui nessa casa, né? Tanto da música popular brasileira, mineira, né? Famílias inteiras vieram aqui tomar aula, irmãos que tocam violão demais da conta e tinham necessidade de melhorar esse violão, sempre vieram tomar bênção aqui, né? Então, Luciano, eu queria só que você falasse em João Pinheiro, né? João Pinheiro, né? João Pinheiro, minha terra, isso. Como é que começou a música lá na sua família? A minha família tinha a tradição da festa de reis e outras festas. Então, o meu pessoal todo tocava viola, violão. Meu pai, infelizmente, eu não conhecia, mas dizem que tocava muito bem o violão, tinha uma voz muito bonita. Infelizmente não tinha gravação naquela época, né? Não tem. Mas então, lá em casa tinha também a sanfona, tinha uma sanfona. A sanfona é parente muito próximo do acordeon, é aquela que tem, que o acordeon tem teclado de um lado e botões do outro. Exatamente. A sanfona não, essa que tinha lá em casa tinha só tecla dos dois lados. Tecla não, só botões. Só botões. E é interessante, você puxa um som, fecha outro. Então é um instrumento que não é tão fácil de tocar. Então a gente todos tocamos isso lá, meus irmãos e eu, todos tocamos a sanfona. Essa que tinha lá em casa era uma de 48 baixo, uma marca até muito boa, italiana, Stradella. Então todos aprendemos a tocar essa sanfona lá. E depois de 8 baixo também. Então eu toquei muito. Eu não cheguei a tocar violão, porque eu vim muito pequeno ainda para Belo Horizonte, devido à deficiência visual. Eu tive que me ausentar de lá ainda muito jovem, cerca de 6 anos, vim para estudar aqui no Instituto São Rafael. E aí eu comecei meus estudos também musicais, que lá, esse Instituto São Rafael era uma escola muito completa, né? E eu tive um ensino de música exemplar lá. Nós estamos falando de retinose pigmentar, né, Luciano? E retinose, explica olha. Pessoal, o que é isso? Rapidinho. Esse sufixo ose quer dizer uma degeneração. Então é uma degeneração da retina, retinose. A retina vai perdendo a sua função. A retina é uma parte da visão, é aquela que está em comunicação direta com o cérebro. Daí a dificuldade de se tratar, de se trabalhar essa retinose, porque está diretamente ligada ao cérebro. Existem vários estudos aí, mas ainda nada de concreto. Então a retinose ainda é um bicho-papão aí da oftalmologia, né? Ainda não tem uma solução. Então eu tinha uma visão itinerante, né? Ou seja, aquela visão que me permite fazer o caminho, o itinerário, digamos assim, né? Por isso, a visão itinerante. E à medida que a gente vai envelhecendo,
essa degeneração vai se acentuando, né? Porque no fundo nós temos cones e bastonetes, são duas partes importantes da vista, né? Que vão cuidar da alimentação da retina. Então vai faltando sangue, em última análise, né? Vai faltando sangue para a retina, então vai havendo essa degeneração. É o que aconteceu, né? Tudo bem, aconteceu, Deus quis assim, mas está ótimo, né? E é legal o Luciano estar falando isso, porque a gente coloca tanto impedimento na nossa vida, né? E eu queria que você falasse do professor Walter. Ah, o professor Walter, olha, foi... Nós temos que chegar lá, né? Mas como é que você sabe dessa história? Eu conheço a história toda sobre esse bigoteiro, né, Luciano? É o professor, eu fui para o São Rafael, como eu disse. Então eu comecei estudando piano. Não existia curso de violão naquela época. Pelo seguinte, foi em 1950, na década de 50 que eu fui para o São Rafael. E aí o estudo do piano, que era o verdadeiro. Eu estudei piano lá durante muito tempo. Você inclusive tocou piano na noite, né? Toquei, cheguei a tocar piano. Eu não fiz o curso completo de piano lá, porque ele foi interrompido no meio, exatamente porque aí eu fiquei apaixonado com o violão. Ele me perguntou pelo professor Val. Foi em 1956, 57, aí colocaram no São Rafael também esse acordeon e violão. Aí eu falei, eu quero estudar violão. Quer dizer, eu já estava estudando piano há uns 4 anos, né? Já estava tocando bastante, né? E o estudo de lá era tal qual do então conservatório, que veio a ser a universidade, né? A escola de música da universidade. Esse conservatório tinha os melhores professores, né? O Pedro de Castro era um grande professor de violão, não de piano, né? Formou grandes pianistas, inclusive a Berenice Menegali, que está aí entre nós até hoje, né? O Arnaldo Marchesotti foi um dos maiores pianistas de todos os tempos aqui no Brasil, era cego, fenomenal esse Arnaldo Marchesotti, até abrindo parênteses, saiu um livro a respeito dele aí. Agora, este ano, com um CD, ele tocando gravações caseiras, né? Porque não chegou, que nem eu, a gente era mais professor, desde quando fazia apresentações, mas então ele saiu um CD dele de uma gravação caseira. Então, continuando, o Pedro de Castro foi o professor dele, né? E eu estudei piano também dentro dessa escola, porque os professores de música que nós tínhamos lá no Instituto São Rafael eram os mesmos que tinham no então conservatório, que era uma escola exemplar de música aqui em Belo Horizonte. Esse conservatório que era famoso, que, repito, veio a se transformar na escola de música da UFMG. Luciano, então, o professor Walter... Como é que foi as primeiras aulas com o Walter? O professor Walter, então, ele já era violonista, tinha estudado aqui com o Zé Martins, que era um grande professor de violão. Então ele colocou o violão na universidade. Eu já tinha 13 anos nessa idade, quer dizer, já estava tocando piano há muito tempo. Aí comecei a estudar violão. E ele colocou o violão no São Rafael? No São Rafael. Aí eu entrei para o curso de violão e não abandonei até hoje, né? Eu não sei se é porque o instrumento é tão difícil, até hoje não aprendi, então continuo tentando, né? Comecei. Eu vou fazer uma brincadeira, é um instrumento muito tocado no Brasil, né? Muitas vezes muito mal tocado, né? Mas diverte a gente demais, né? Eu até brinco muito, o violão é um instrumento, o instrumento mais fácil, né, para você tocar de qualquer maneira. Você vê com tudo quanto é casa tem um cara que toca violão, canta, se acompanha. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, é o instrumento mais fácil de todos, o violão, e ao mesmo tempo é o mais difícil. É um paradoxo isso. É o mais difícil para você tocar de fato. Quer ver? Eu vou dar uma razão muito imediata. O piano você toca com as duas mãos. Na horizontal. A gente chama de pronada, né? Porque eu tenho uma posição de mão pronada e supinada. Eu não vou dar aula disso aqui agora, não, mas sabe? Então, o piano você toca com as duas mãos pronadas. Isso para o cérebro é bem mais fácil. O violão não, uma está supinada e a outra pronada, tá vendo? Aí, uma das dificuldades é essa. Além do mais, só para você entender, isso para o cérebro já é um pouco mais complexo. Né? Essa mão que pulsa, essa aqui prensa, tá percebendo? Então, isso é uma das dificuldades, existem várias outras, né? Eu estou falando, de certa forma, de cadeira, porque eu estudei piano, e muito, né?
Então, cheguei a tocar piano. Depois que eu saí do São Rafael, para sobreviver, eu toquei na noite, toquei em televisão, né? Tocando piano mesmo, toquei. Acompanhando a Ângela Maria. A Ângela Maria eu toquei já. Muito interessante. Ângela Maria, eu acompanhei a Ângela Maria de fato. Você acredita que eu estava tocando nessa época, era contrabaixo. Eu toquei também aquele contrabaixo. Grandão. Eu toquei na noite muito tempo contrabaixo, toquei piano, toquei guitarra, né? Então a gente tocava numa casa muito interessante, numa época aí, chamava Taça de Ouro, é um restaurante extremamente alinhado, chique, né? E eles traziam sempre artistas que estavam... Armados, né? Hã? Estavam no auge, né? No auge. Então a Ângela Maria, quando estava no auge, ela veio fazer um show. E é muito interessante que a gente tinha um bom preparo, né, modéstia à parte, porque não existia ensaio, não. Ela chegava, a gente tocava nesse restaurante, né, fazia música. E tinha que acompanhar esses cantores que vinham. Hoje em dia não, o cantor vem, ele traz sua banda, não sei o quê. Não, naquela época não, vinha só o cantor e os músicos aqui acompanhavam. Então, chegava, olha essa música, e eu me lembro que ela falou na Anistia, olha essa música tal, eu não me lembro agora qual. Eu tô meio rouquinha hoje, bota ela em tom abaixo para mim, ela em Fá maior, eu quero ela em Mi bemol. Então a gente era obrigado na hora a transpor, quer dizer, sem ensaio, né? É muito interessante como é que é a vida. Eu me lembro que o Altemar Dutra também, ele foi lá nessa época, nesse restaurante, e a mesma coisa. E ele me pediu, eu estava tocando contrabaixo ainda nessa época, né? E ele falou, eu quero só o violão. Só o violão não, quero só o contrabaixo, porque ele tocava violão, né? Então o show foi só ele no violão e eu no contrabaixo. E eu fiquei no centro do salão com ele. E ele ficava andando para lá, para cá, de vez em quando ele vinha ficar perto de mim. Então, era isso. Você está me tocando profundamente, porque eu fui fiscal da Ordem dos Músicos uns 3 anos. Você nunca me pegou, então, lá? Eu nunca te peguei, porque foi mais tarde, né? Interessante que era meu amigo Mirabô que me levou para lá, porque estava com problema na época. E a música na Noite Mineira praticamente acabou, né? Eu acredito que sim. Então nós temos que voltar, porque é um lugar muito importante para que o músico se desenvolva, né? Olha, eu realmente estou divorciado dessa música na noite, porque naquela época que eu andava tocando à noite, né, aproveitando os conhecimentos que eu tinha, que eram muito sólidos, né, do Instituto São Rafael, que eu sou muito grato a todo aquele aprendizado que eu tive lá, com professores extremamente competentes, né, um estudo de harmonia primoroso. Aí já estava difícil naquela época, porque o nosso grupo começou a se projetar, ficou famoso, então apareceram empresários querendo tomar conta da gente, querendo vender a gente, mas só canistas, entendeu? E eu um dia falei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar esse negócio, que era um sonho, eu sair tocando, uma coisa estrada, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a estudar música. E realmente coincidiu que eu havia feito um seminário de violão lá em Porto Alegre, com então Abel Carlevaro, já foi no finalzinho de 60, princípio da década de 70, aí eu pude me situar, falei, olha só, o violão no Brasil, eu já tinha um início muito bom de violão, já estava tocando, já tinha feito apresentações, mas aí eu pude me situar o violão no Brasil, né? Eu falei, no violão no Brasil está engatinhando. Carlevaro é uruguaio, né? Ele é uruguaio, e ele estava um tremendo sucesso naquela escola, ele criou uma escola nova, né? Então todo mundo estava procurando, e eu também fui lá. E nessa época você foi para o conservatório? Aí que tá, foi em decorrência disso, dessa minha ida lá em Porto Alegre, que aí eu pude me situar. Falei, nossa senhora, o violão no Brasil está engatinhando, pelo que eu estou vendo. Porque aí eu vi argentinos, uruguaios, pessoas de outros países tocando e com um repertório enorme, né, conhecendo tudo de bar. A gente não sabia nada. Aí que eu pude ver, aí eu comecei a analisar os violonistas famosos que a gente tinha aqui no Brasil, tipo Turíbio Santos,
tipo os Abreu, que estavam com um tremendo sucesso naquela década, Né? Carlos Barbosa Lima. Aí eu fui olhar, todos eles eram formados por professores estrangeiros. Aí eu comecei a concluir, uai, no Brasil não temos tradição do violão Tem a do Villa-Lobos, né? Lá atrás, né? Hã? Depois nós vamos falar disso. Não, mas o Villa-Lobos é compositor, eu estou falando do instrumentista. Instrumentista só. O Villa-Lobos era violonista também, mas enfaticamente ele era compositor, né? Certo. Então, eu estou falando do violão mesmo, professores de violão, né? Não tínhamos professores de violão assim, de nível acadêmico. Então aí que está. Eu já estava bastante consciente das coisas nessa época. Foi aí que eu tracei um plano de vida. Trabalhei em silêncio, né? Mineiro, né? Sempre trabalhei em silêncio. Botei como proposta inserir o violão na universidade. Trabalhei isso em silêncio. Então eu voltei daquela... Foi em 1971, me lembro. 1971, eu falei, não, questão de honra. Nosso violão não pode ser assim. Os argentinos tocando muito mais do que a gente lá, né? Não, mais argentino. Os argentinos, ainda mais Ai. uruguais. Aí eu falei, não. E eu vi que eu já tinha um conhecimento de música muito bom, né? Falei, não, eu vou trabalhar. E eu conheci uma história do Manuel Lopes Ramos, que ele era um violonista e que teve um estudo até um certo ponto, que nem eu já tinha naquela época, um estudo médio de violão, que era suficiente para você tocar, Claro. né? Ser concertista, é o que já estava acontecendo comigo. Só que eu queria aprofundar, e eu soube que o Manuel Lopes Ramos aprofundou seus estudos com maestros. Ele já sabia tocar violão, então ele procurou maestros para ouvi-lo, né? Eu pensei, vou seguir esse caminho. E cheguei aqui, em julho, terminou esse seminário, em agosto, imediatamente, eu procurei então, escola de música, já não era mais conservatório, já era uma escola de música da UFMG, e procurei o Maestro Torres, que era um grande, eu conhecia de nome, né? Conheci, sabe, o Maestro Viana, que é o pai do Marquinhos Viana, Sebastião Viana. Eu procurei este pessoal, né? Entre outros. Eu falei, olha, eu já sei tocar violão, eu queria que vocês me ouvissem, qual de vocês, Maestro Torres, o Maestro Sebastião Viana, porque eu quero tocar e vocês me falam que eu quero aprofundar. Por exemplo, eu vou tocar uma sonata, eu quero saber o que é uma sonata, eu não tenho consciência do que é uma sonata. Eu vou tocar uma suíte, eu não tenho consciência do que é uma suíte. Aí o Maestro Torres me decepcionou, eu fiquei muito chateado a princípio, mas depois eu agradeço muito a ele é muito sábio. Ele falou, não, você quer saber música? Então você tem que entrar para o curso, fazer curso de composição e regência. O curso na época chamava composição e regência, era ao mesmo tempo as duas coisas, né? Composição e regência. Eu falei, não, mas eu sou violonista, eu quero tocar, estou insetando uma carreira de concertista, eu tenho aparecido muitas apresentações para mim, eu quero aprofundar. Não, mas se você quer aprofundar, você vai fazer composição, aí você não precisa de professor nenhum. E eu fiquei muito chateado com aquilo, e ele foi incisivo, né? Isso ele falou, ninguém vai dar, ninguém que sabe tocar violão não. Eu falei, não, mas violão eu sei tocar, eu já sei tocar, eu quero aprofundar nas formas musicais. Aí ele acabou me convencendo e eu não tive outra alternativa. Prestei vestibular para o curso de composição e regência, mas botei como propósito, não, eu não quero ser compositor, eu queria ser instrumentista. E aí, a essa altura, eu já fui amoldando a minha vocação mesmo. E eu falei, não, eu preciso botar o violão na universidade, porque isso é uma questão de honra. Eu soube naquela época lá, que é um parênteses, que em 1923 o violão já tinha entrado nas universidades da Argentina. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos atrasados pelo menos 50 anos aí. E aí coloquei como proposta, como objetivo, foco da minha vida, botar o violão na universidade. Quer dizer, eu falei e repito, trabalhei em silêncio, porque não pode. Pode nem contar isso, né? Não pode, senão vai embora o seu sonho. E comecei a fazer o curso de composição, então comecei a frequentar as rodas lá de maestro, andava com os maestros, com Sebastião Viana, eu fiquei amiga desse pessoal, Maestro Torres. E o Maestro Torres foi tão, aí que vem o importante dele, ele entendeu
tanto a minha proposta. E essa minha proposta, só mais um parênteses aqui, ela apareceu pelo seguinte, eu faço uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem muito fundo de verdade. Eu sou daquela época em que aprendeu a cantar hino nacional, hino na bandeira, a gente Canção do marinheiro. tinha que cantar essas coisas todas. Então o que aconteceu? O sentimento cívico ficou muito exacerbado. Foi quando eu fiquei indignado lá em 1971, vendo aqueles argentinos, aqueles uruguaios, tocando, conhecendo muito mais que nós. Eu estou falando no que diz respeito à música acadêmica, à música escolar, né? Violão escolar, violão acadêmico. E eu falei, isso é um absurdo. Eu era um dos que mais sabia música do Brasil que estava lá, né? Porque eu tinha o São Rafael, eu já sabia a harmonia, eu fiquei indignado, falei, não pode. Aí eu botei realmente como proposta de vida inserir o violão na universidade. Exatamente, eu brinco muito, movido a esse sentimento cívico, tá percebendo? Então eu comecei a trabalhar na escola, o curso de composição, mas sempre trabalhando por dentro de mim, não, eu quero me tornar um músico, mas para poder dar aula de violão. Eu quero botar o violão na universidade. Eu ser capaz de chegar e desmontar uma peça. Vai tocar uma bourrée? Eu posso botar nota por nota, eu explico, né? Uma por uma. Foi isso que eu fiz. E deu resultado, sem dúvida, né? Porque o maestro Toja, eu vou voltar ao caso que eu estava contando dele, ele foi um grande estimulador, que ele entendeu o meu propósito. Ele falou, não, vou fazer inclusive uma coisa, vamos tocar com uma orquestra aqui. E ele lançou esse desafio para a gente tocar violão com orquestra. E orquestra. Então aconteceu pela primeira vez aqui no estado de Minas Gerais, e dos poucos no Brasil, o concerto no Palácio das Artes, violão e orquestra. Eu me lembro, o primeiro que eu toquei foi do Mário Castelo Novo Tedesco, o Opus 99, um concerto muito famoso, que o Segovia já tinha tocado, o John Williams. Então eu toquei, tive que tocar isso várias vezes por aí, toquei em diversos lugares. A orquestra sempre saía para apresentações e era, como é que chama? O solista? A cereja do bolo era um concerto de violão. Então ele sempre me levava para tocar esse concerto. Toquei várias vezes por aí, exatamente para o violão começar a ser visto como um instrumento de mais respeito acadêmico. Eu Entendeu? queria que você contasse uma coisa, que a minha língua está coçando. Nós temos quantos minutos ainda, Marcelo? Pô, desculpa, eu tô... Não, você vai, nós vamos voltar. É o seguinte. Teve um dia que você foi chamado a atenção porque você levava o violão para a escola. Ah, conta essa história, eu vou te contar. Eu sou bisbilhoteiro. Ah, não, olha, o violão era considerado instrumento ligado à malandragem, né? Em todo isso, tem casos e mais casos, né? Só quer ver, antes de eu contar esse meu caso, vou contar um do Jodacil Damasceno, que era um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, grande professor de violão. E uma vez que eu estava fazendo um trabalho com ele lá em Goiânia, nós estávamos numa banca examinadora lá, nos intervalos, eu contando para ele esses problemas que eu passei por aqui, que eu vou relatar daqui a pouco, mas eu quero contar esse caso dele primeiro. Ele fala, não, isso não é nada, lá no Rio de Janeiro, que ele é de lá, né, na primeira metade do século XX, do século passado, né, tinha qualquer confusão na rua. Guarda chegava, ainda que não tivesse violão, pegava e olhava a mão do cara. Ah, você tem cara? Ah, você é violonista? Não, vem cá, você tá preso. Já aprendi o cara, não precisava ter nem violão. Nem ter o violão na mão. Ah, você tem cara? Ah, você é violonista? Não, tá preso. Então, mutatis mutandis, trazendo isso para cá. Eu, quando estava estudando lá na escola de música, tinha aquele pessoal que gosta da música popular também, alguns alunos sempre gostam da música popular. A escola era extremamente severa naquela época, mas a gente tocava, né? Eu lembro do Yuri Popov, né? Um grande contrabaixista, famoso, muita gente o conhece. Ele é casado com a Lena Horta, que é irmã do Toninho Horta, que era aluna lá, era minha contemporânea. E, em consequência, o Toninho Horta ia muito lá, estava sempre lá também. Volta e meia a gente estava tocando, fazia reuniões lá para tocar, né, no algum intervalo. E eu me lembro, tinha a Sala 14, famosa lá, onde tinha ensaio de coral de modo geral. Mas às vezes a sala estava desocupada, a gente juntava lá para tocar um pouquinho de violão. O André Dequete no piano, um grande pianista aí, né?
o Yuri lá no baixo, eu no violão, eu me lembro, baixo, aquele barrigudão que o Yuri tocava, né, o piano, eram instrumentos novos, mas o violão, eu me lembro que o zelador do prédio chegava lá na janela dessa sala, menino, violão aqui não, fazia assim com o dedo, violão aqui não pode não, entendeu? E eu pensava, olha, é mesmo, mas eu, no fundo eu trabalhava, eu já estava estudando o curso de composição, eu pensava comigo, você vai me respeitar aqui ainda, eu vou botar, isso pensando baixinho, eu vou entrar aqui, você vai me chamar de senhor, porque o pessoal chamava os professores tudo de senhor lá, você ainda vai me chamar, ô senhor, professor, e não deu outra, né, porque, pô, mas é muito interessante, o violão era considerado um instrumento de vagabundo, de bandido, entendeu? Então, a gente tocava lá, inclusive esses dias que eu toquei, agora, dia 30, eu quero até contar isso, porque a gente, enquanto aluno lá, a gente tocava de vez em quando uns populares lá escondidos, assim, mas aí que tá, tinha o William Lana, que hoje em dia ele é professor. Professor foi o professor do meu irmão, que é então, maestro, Júlio César. Então, me encontrei com ele agora dia 30. Uma das pessoas mais importantes da música brasileira. Ele é doutor, ele é professor. Foi meu contemporâneo lá, ele estudava composição e eu também. E a gente ficou muito amigo. Então, na época tinha o André Dequete, você conhece também? Já vi. Era um grande aluno lá também. Tinha o Yuri, que era um muito bom aluno também. E o que acontece? A gente resolveu fazer um recital de música popular. Porque o William era um aluno brilhante, o André também brilhante, né? Eu também estava indo bem lá, eu estava, né? O Yuri. Então, bancamos isso lá e convidamos até alguns professores, tipo o William Drummond, me parece maestro hoje, eu isso não me lembro bem. Mas alguns professores participaram, então foi um acontecimento. Foi em 1973, que eu entrei para lá logo, né, depois que eu vim de Porto Alegre, naquela época, eu trabalhei fiz vestibular imediatamente. Aí o que acontece? Outro dia me ligaram, falaram, olha, eu estava olhando aqui, ó, a Guida, que coordena aquela escola lá atualmente, né? Porque lá não tem aula agora mais, são mais apresentações. Só apresentações. Ela falou, olha, nós estamos querendo fazer o segundo recital de música popular depois de quase 50 anos. Eu falei, não, mano, em 1973 eu ainda brinquei com ela. Não, em 53 eu não tinha nem nascido ainda. Brincando. E aí ela me pediu para tocar e eu falei, o William foi também. Muita gente até disse, mas o William vai tocar música popular? Eu também, muita gente fala, mas você também toca popular? A gente é acadêmico, né? Mas aí o William estava lá, tocou nesse recital, tocou até uma música do Toninho Horta, mas o Toninho Horta não estava presente. Ele acho que está com outros compromissos, pode ser. Então o William tocou e eu toquei nesse recital aí, só música popular. Foi nesse mês agora que passou? Foi dia 30 agora de abril. 30 de abril. Seus alunos, né? O Celso, tantos outros, né? Tem. Tanta gente maravilhosa. O Celso está aqui em Belo Horizonte. O Helder, né? Que foi. Tem o Helder, está dando aula na UENG. Outros amigos, né? Rogério Bianchi é diretor da UENG. Você tem professor hoje titular da UFMG, que foi seu aluno. Tem o Fernando Araújo. Né? Tem na França o Lindolfo dá aula numa escola. O Lindolfo é o primeiro bacharel em violão do Brasil. Em escola federal, né? Foi em 1980. Então... Primeiro bacharel em violão. Tem o Aliex. Quando ele ganhou o concurso do México, eu vim aqui ver passando com você. Eu me lembro que você estava aqui. Eu estive aqui, eu tive o prazer de assistir. Sabe o que você falou com a gente aqui? Você monitorando a gente. Eu falei, eu preparando ele para esse concurso do México, você estava aqui, você falou assim, você falou com ele, você quer ganhar esse concurso meu? Ele falou assim, quero, então dá um abraço no mestre. Aí ele me deu um abraço, você lembra disso? Lembro demais. Né? Aí ele me deu um abraço e ganhamos o concurso mesmo. Né? Eu ainda brinco com ele, você vai trazer metade do prêmio para mim. Ele não trouxe, não. Brincadeira. Gente... ele ganhou vários concursos. Vários concursos. Então estou deixando para os nossos amigos, o Luciano vai deixar uma mensagem para vocês, tá? O nosso próximo encontro, por que Villa-Lobos na universidade, como pré-requisito e como base de desenvolvimento, porque a gente teria tantos
grandes compositores do violão, né? E o Lucena privilegiou o nosso grande Villa-Lobos, né? Exatamente. Então, Lucena, eu queria que você deixasse a mensagem, porque nós estamos com um tempo curto, isso vai virar um documentário, estou deixando o convite. Você quer que fale o quê? Sobre Villa-Lobos ou só Não, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, porque o nosso próximo encontro aqui vai ser Villa-Lobos beleza. no seu trabalho. Eu quero, então, na oportunidade, agradecer a você, parabenizá-lo por essa iniciativa. É muita honra para mim. Você está me olhando com lente de aumento, está me vendo maior do que eu sou. Você que é um grande, é um especialista em descobrir talentos, você já me trouxe aqui vários talentos, muito interessante. Você tem esse grande poder de descobrir talentos. E eu estava brincando muito, joga em todas as posições, né? É engenheiro, é professor de dança, é terapeuta. É meu amigo, viu, gente? Então eu queria falar, deixar para todo mundo, deixar um grande abraço e falar uma coisa. Eu acho que essa questão de eu ter colocado o violão na universidade, que possa servir de exemplo para alguém. Porque observa bem, não obstante aquelas dificuldades todas daquela época, inclusive a deficiência visual, naquela época a universidade não contratava deficientes, não. É uma coisa, muito pouca gente sabe disso. Então, agora, como o meu propósito era tão claro, tão verdadeiro, eu tinha um foco muito claro, que era botar o violão na universidade, quer dizer, eu cancelei uma carreira de concertista que estava sendo encetada naquela época, porque o meu nome começou até a circular. Quando eu conheci o Carlevaro, ele ficou muito um amigo, ele gostou de mim, eu estou fazendo igual o Luiz Casa agora, ele ficou meu amigo, então meu nome acabou circulando bastante. Eu estava então com chance de encetar uma carreira de concertista. Mas aí, voltando àquilo que eu falei, eu botei como proposta inserir o violão na universidade, por questões inclusive cívicas, né? Então eu queria dizer, com tantos empecilhos, mas se o seu foco for verdadeiro, se o propósito for verdadeiro, podem crer, o universo conspira, como já foi dito muito, nesse sentido. E não deu outra, o violão entrou na universidade de maneira triunfante e com grandes resultados. Um grande abraço a todos, então. Muito Nós obrigado. vamos voltar com vocês, tá? Vou só lembrar uma frase de uma das pessoas muito respeitada no mundo do violão, que é o nosso Pascoal, né? Pascoal, quando Segovia veio a Belo Horizonte, né, Luciano? E ele falou que não pôde ir assistir porque ele não gostava de guitarra, ele gostava era de violão, né? E Ficou apaixonado o resto da vida por causa disso. Ficou apaixonado o resto da vida. Que é o maior fã do Segovia que eu já vi. E não viu o Segovia aqui, porque o jornal falou que vinha tocar guitarra, né? Então eu queria te reverenciar, dar um abraço pro Pascoal, porque o meu primeiro professor de música adorava o Pascoal, né? Então eu estou lembrando o Pascoal e o Pascoal contando essa história para nós e rindo aqui na casa do Lucena, né? O Pascoal eu falo muito que é o nosso mentor. Todo fim de semana a gente ia para casa do Pascoal, porque o Pascoal era uma pessoa extremamente apaixonada com o instrumento, com a causa, e ele tinha posses para isso, ele tinha tudo lá, né, Luciano? Estava atualizado naquela época, 3.000 LP de violão, então a gente ia lá para sempre ouvir as novidades, né? Só ele tinha essas condições. Então foi um mentor, nós devemos muito ao Pascoal. Luciano, eu queria sua mão aqui. Olha. A gente beija o rosto das pessoas, mas eu vou beijar sua mão em público, pelo orgulho que eu tenho de ser seu amigo, tá? E agradecer você receber a gente aqui, deixar um abraço para o Marcelo, Fabiano, para todos esses grandes violonistas do Brasil, né, que você é um dos responsáveis, né? Agradecer ao mundo do Villa-Lobos ter nascido no Brasil, né? Eu tenho que agradecer. Demais, né? E nosso próximo encontro é Villa-Lobos na Universidade com Lucena. Muito bem. Ok? Já vou agendar isso com você já, ok? Muito prazer. Um beijo no coração de todos.